o nome completo da senhora, o que a senhora faz, o que a senhora é. Bem, meu nome é Valdeci Ana dos Santos Nascimento, né? Eu sou professora da rede estadual e faço parte dessa comunidade, né, há muitos anos. Passei um período fora, mas tornei voltando para a comunidade e após me residindo lá na zona urbana, né, por conta do trabalho. Mas a família continua aqui, uma parte dela, né, porque por conta da barragem de Itaparica, as famílias ficaram sem suas terras, né, a maior parte das terras, e tiveram que se deslocar, ficando aqui a minoria, como vocês estão vendo hoje, né, aqui na beira do Rio São Francisco. É uma área pequena, digo para o número de famílias, que algumas lá fora hoje pretendem voltar, né? Uma vez que a gente está se organizando, né? A nossa comunidade é jovem, porque a gente se organizou em 1900, começamos no final de dezembro de 2005, aí em 2006 a gente encaminhou toda a papelada pedindo reconhecimento, em março de 2006 a gente foi realmente reconhecido, né? Daí a gente já recebeu o certificado, né, da Fundação Cultural Palmares. E aí a gente está nessa luta, nessa busca, tentando se organizar melhor, buscando algo que venha realmente contribuir para o desenvolvimento da comunidade, né? Estamos já com projetos já em vista, temos 3 projetos que estão saindo agora, uma adutora que vai ser montada aqui agora. Estamos com a carta proposta de um projeto de incentivo à cultura, né, pelo ProRural, aquele programa o Programa de Combate à Pobreza Rural, né, PCPR. Já foi aprovado e a gente está só esperando a liberação do recurso para a gente começar a trabalhar. Aí isso a gente vai desenvolver a questão da dança, né, a questão da música, da religiosidade, tudo isso a gente vai desenvolver todo esse projeto, artesanato. Dona Valdeci, assim, e a senhora falou, né, que a maioria das terras foram inundadas, as pessoas tiveram que se deslocar para poder sobreviver, né, assim. E antes, assim, como era a vida de vocês antes lá na comunidade mesmo? Pronto, parte dessa, né? Ainda era um pedaço dessa ainda. Era essa comunidade aqui. Pronto, exatamente. Quando era todo o território que estava todas as todo o famílias. território aqui. Então as pessoas viviam exatamente da agricultura, né? Onde desenvolvia muito o plantio da mandioca e a questão das casas de farinha, né? Havia também os tiares, que eram aqueles tiares bem antigos, bem mais modernos, aqueles pauzinhos que eram 2 pessoas para tecer uma rede, né? Esses tiares eram localizados embaixo assim das 2 latadas, né? E além dos tiares, das casas de farinha, do plantio do milho, do feijão, da mandioca, as pessoas também, eles fabricavam a cerâmica, que era a questão do pote, da panela, até mesmo pratos eram confeccionados de barro. E aqui as mulheres viviam mais disso. Então, nos dias da feira, lá em Itacuruba, que não era essa cidade nova, mas a velha, então eles se deslocavam, levando toda essa mercadoria para a feira de Itacuruba, em jumento, né, com os caçoás. Então, toda segunda-feira eles iam para Itacuruba e no domingo eles levavam para Rodelas, que é o outro lado do rio aqui próximo. Tanto a cerâmica como também as redes. Assim, além da atividade de agricultura, além dessa atividade de artesanato, confecção de redes e peça de argila, assim, tem alguma outra atividade que as pessoas faziam para poder sobreviver, assim, no rio e fora do rio, assim, alguma atividade para sobreviver? Tinha a questão da pesca, né? Eles pescavam, não era tanto, a pesca não era nem tanto, né? Mas eles também pescavam. E também eles trabalhavam alugados, né? Além de desenvolver, plantar seu milhozinho para sua própria sobrevivência, então outra fonte era que eles trabalhavam alugado a outras pessoas, a outros senhores, né, quando eles trabalhavam e recebiam aquele troquinho em troca disso. E também trabalhar assim da meia, né? Eram meiros, trabalhavam de meia. E que hoje a gente está deixando essa questão, porque trabalhar de meia só não dá muito resultado, não é sustentável para a comunidade. E assim, com relação à questão de caças, assim, o pessoal caçava... Pronto, era a questão da caça também, eles faziam muito, que era caçar o preá, né? Eles pegavam muita capivara, que tinha muito, né, na beira do rio. E a pesca mais que eles praticavam era isso, era caças pequenas, tanto do animal como o preá, como aves, a rebançã, juriti, peba.
né? Tudo isso eles caçavam. A senhora me conta um pouquinho, assim, o porquê do nome Poço dos Cavalos. Pronto, Poço dos Cavalos. Poço dos Cavalos, segundo conversa com os meus avós, os meus antepassados, a gente perguntando, então o que eles explicavam para nós, que Poços dos Cavalos é porque a gente tinha uma grande, era lagoa, né? A lagoa, né? Muito grande, que ela nunca secava. Então, como a região aqui era seca, né? Então as pessoas das ribeirinhas sempre vinham para cá para trazer animais para eles beberem, né? E esse poço nunca secava. Então daí o pessoal começou. E a gente ainda tem um senhor aqui na comunidade, que ele ainda conta melhor ainda do que eu, que é o Manuel Campos ali, que também faz parte da comunidade. Assim, além dessa questão do fator, né, dessa lagoa que o pessoal traz os animais para beber, para fazer outras necessidades, assim, as pessoas que estavam nessa comunidade, assim, de onde que essas pessoas vieram? A senhora sabe informar, assim, mais ou menos? Olha, veja bem, de acordo com as pesquisas, quando a gente foi registrar a comunidade, primeiro antes de se organizar, eu tive essa preocupação de primeiro saber exatamente a fundo. E daí a gente começou a perguntar às pessoas mais velhas, e a nossa comunidade aqui, ela é uma comunidade mista, de negro com índio, né? Onde os meus avós, meus tataravós, uma parte veio da região da Bahia como índio, né? E nós temos uma parte também que veio de Alagoas, que era a questão dos negros. E quando eles vieram para cá, já eram todos negros alforriados, né? Aqueles negros que foram libertos e que, você sabe, com o processo, o negro foi solto, mas sem nenhum objetivo de vida, sem ele saber como ficar, o que fazer. E aí foram chegando nessa região aqui de Pernambuco, ocupando essas determinadas fazendas, e essa parte também foi ocupada com esse povo. Então, a gente está negro e índio, tá entendendo? Parte que veio de Alagoas e parte que veio da Bahia. E assim, o porquê de vocês procurarem, assim, forma de titular o território enquanto comunidade quilombola, já que existe essa miscigenação? Enquanto comunidade quilombola. Então, quando a gente pensou em se organizar, a gente foi se juntando de pouquinho, né? O grupinho pequeno, né? E mesmo assim, aquele grupo pequeno, a gente começou a conversar e a gente decidiu assim, vamos nos titular enquanto quilombolas, tendo em vista as nossas características. Embora haja, né, esse cruzamento negro com índio, mas as nossas características estão mais para negro do que para índio, né? E como a gente se identificou mais com o negro, a gente resolveu optar por ser quilombolas. E também que a maioria dos nossos avós, antepassados, os que vieram para cá, eram aqueles mais sofridos mesmo do trabalho, que quando eles chegaram aqui ainda continuaram na mesma vida de escravo, né? Trabalhando em engenho, né? Para os patrões que tinha, que a gente tinha engenho aqui na região, hoje é que a gente não tem. E eles continuaram sendo engenho, nos engenhos, continuaram como vaqueiros, né? Trabalhando para os patrões, né? Seus patrões aí, que só trabalharam e hoje a gente permaneceu no mesmo, que ninguém cresceu, enquanto trabalhava no engenho do patrão e nem era vaqueiro do patrão. O pessoal de Negros de Jiru, né, assim, quando eu fiz a pergunta, eles falaram muito que assim, também existia muito essa miscigenação, assim, e que os descendentes deles, dos povos negros, vieram lá também do lado de Alagoas, assim. Tu acha que tem um parentesco próximo de vocês com os povos negros de Jiru? Tem. Por parte dos meus avós paternos, né, com a dona Gilu. Que eu não decorei, só sei dizer se eu olhar no caderno, né, por sinal tem até os nomes. Que eram parentes de dona Gilu, que era parente dos meus avós paternos. Aqui, no caso, no território, assim, antes, quais eram as práticas religiosas que tinha na comunidade, assim? Que tem algumas comunidades que a gente vê uma miscigenação, né, assim, um sincretismo religioso muito grande, onde a gente vê alguns elementos da Igreja Católica, dos povos, dançando no ritmo da dança dos povos indígenas,
e com algumas toadas com a presença de elementos da religião de matriz africana. Assim, como que era aqui? Aqui, a questão da religião aqui, na comunidade Negro Costa dos Cavalos, eles, quase o que você estava dizendo, né? Aqui eles tinham aquela prática, aqui na comunidade, de realizar as novenas de Nossa Senhora da Saúde. Aí vem as rezas, as procissões. Sempre acontecia isso. 2 de fevereiro era o dia mesmo da reza, onde todos se deslocavam de Itacuruba para virem para cá, que era logo vizinho, que está coberto até que chamava Fernandes, que é aqui perto no Riacho Fernandes. E também tinha o momento deles, né, das festas que eles faziam aqui, que é uma parte logo aqui abaixo do rio, que já está tudo debaixo da água, as casas antigas, onde eles praticavam a dança, né? Eles dançavam muito a questão do toré, que é indígena, e como a gente tá negro com índio, a gente praticava muito a questão do toré. Só que é um toré que ele não é totalmente aquele toré indígena, mas negro, um toré adaptado, não é? Negro com índio. E tinha também os momentos, né, das festas, onde eles dançavam os sábados e os domingos, né? E tinha a questão da cura, onde eles faziam a bebida, que era a jurema, né, que chamava até jurema de caboclo, né, que chama jurema preta. Então, essa jurema ela era preparada num pilão grande de pedra, né, onde preparava toda a bebida e passavam a noite dançando, né, fazendo os seus rituais lá, e dançando e tomando a bebida, e tinha o momento da cura, onde eles, né, onde eles faziam, onde eles faziam faziam as consultas, né? E passavam o medicamento para as pessoas que realmente eram doentes. Tudo isso acontecia aqui na comunidade. E além disso, eles tinham também a outra dança religiosa, que era a dança do São Gonçalo. Sempre dançavam, hoje muita gente da comunidade ainda dança, né? Eles são chamados assim, se engaixam com outras pessoas e são chamados a dançar em determinadas comunidades. Assim, para a senhora, o que é ser quilombola? Meu filho, para mim, ser quilombola é exatamente essa questão desse resgate que a gente tem, de tentar trazer ao vivo, não é? A nossa identidade, que muitas vezes, às vezes até o pessoal esquece, não é? Do que é ser negro, do valor que o negro tem. E aí eu considero ser quilombola isso, é esse povo que está em busca, né, dos seus direitos, a procura do seu território que ele perdeu, né, e dentro do território aí é resgatar a sua cultura, né, os seus costumes, as suas tradições, voltar fora, se organizar e lutar por isso, por essa identidade, e melhor sobreviver. E assim, o que a senhora espera do movimento quilombola hoje? Eu espero um avanço muito bom. Apesar dos entraves que estão acontecendo aí, que a gente vê por parte de outros querendo derrubar o movimento, né, querendo sempre colocar empecilho, mas eu espero que a partir do momento em que as comunidades se unam, né, por exemplo, no mesmo município, que todas elas sejam unidas em busca daquele mesmo objetivo, eu acredito que o movimento é bom e que a gente, na realidade, vai conseguir, apesar da dificuldade, né? Porque não é fácil a gente conseguir algo, né? A gente sempre tem que lutar, tem que ir à busca. Mas eu acho que com a união de todos os quilombolas, começando do município, né? Da cidade, do estado, acho que a gente consegue, e da nação a gente consegue um bom trabalho. E é fácil a gente dizer assim, hoje eu sou quilombola, hoje eu realizei o meu sonho e eu tenho certeza que daqui para frente a gente tem uma estabilidade definitiva. Antes, no início, quando a gente começamos a conversar, a senhora falou que as pessoas que são daqui do território, devido à inundação artificial, estão divididas, né? Algumas pessoas estão aqui no território ainda, outras pessoas estão na cidade, outras pessoas estão em outros projetos, assim. Isso. Para que vocês tenham ainda uma ligação entre essas pessoas, assim, qual a forma de organização que vocês têm aqui no território? Pronto. Olha, aqui a gente se organizou em associação, não é? Nós formamos associação, já estamos documentados, apesar de que ainda está no cartório que tem para ir buscar a documentação, mas a gente fez tudo. E em relação ao pessoal que está lá na cidade, tudo bem, não tem problema. Agora, os que estão
em outro município, que é a questão do projeto Brista, que a maioria saiu daqui e foi para o projeto Brista. Lá eles receberam, a maioria recebeu um lote e recebeu uma casa. Esses daí vão permanecer lá. Mas tem os outros que não receberam nada disso, onde agora que a gente está organizado, muitos já voltaram e o restante que não tem casa, não tem terra, eles vão voltar. E para a gente continuar a ficar junto. E os que estão lá, a forma é que a gente está tentando entrar em contato, tentando organizar lá, eles se organizem de uma forma que não perda a identidade de Poço dos Cavalos, mas que eles vão desenvolver o trabalho deles lá no Projeto Brista com acompanhamento da gente aqui. A senhora tinha falado também, né, que o território aqui ficou muito pequeno, assim. E aí com o regresso dessas pessoas para a comunidade, assim, a senhora acha que esse território é o suficiente para que essas pessoas desenvolvam suas práticas para sobreviver, assim, e viver de uma forma decente dentro do território? A senhora acha que o território é suficiente para isso? Ou, a senhora, junto com as pessoas da comunidade, tem visto um projeto para ter um território maior? Como que está esse processo? É essa a nossa expectativa. Por sinal, a gente já esteve aqui com visitas de pessoal do INCRA, Ítala já esteve aqui, a gente já mostrou a área, porque nós temos áreas aqui que era uma área quilombola e que foi vendida a outras pessoas. Então a gente já entrou em contato e as pessoas disseram que no momento que o INCRA chegar e disser, a comunidade disser, a gente quer de volta a terra, eles vendem, caso aqueles que se rejeitem, segundo o membro do INCRA, o INCRA faz o processo de desapropriação das áreas. Para a senhora, o que é territorialidade? A territorialidade é interessante, quando se fala território, a gente vem em mente a questão terra, né? Só terra. Mas quando a gente fala da questão da territorialidade, para mim, é onde a gente envolve o tudo, é um global, não é? É a terra, é a educação, né? É a vivência do povo, é a vida do povo naquele local. Né? Eu entendo assim, porque é lá dentro do território onde a gente vai, digamos assim, desenvolver as nossas atividades para melhor sobreviver. E o que, que a senhora é? Eu sou quilombola e tenho o meu território. Sou Valdeci e quero crescer junto à comunidade. Né? Completo, assim, o que tu faz aqui na comunidade? Manuel José Campos. Seu Manuel, assim, o senhor sabe mais ou menos, assim, por que o território, assim, que a terra de vocês hoje está reduzida, está só na metade? Por conta da barragem de Itaparica, do reservatório de Itaparica. Assim, e o que foi que esse reservatório fez para que esteja reduzido só pela metade? Inundou uma boa parte do terreno aqui da região. Assim, antes quando tu morava aqui nessa área mesmo, ou tu morava na outra parte que foi inundada? Morava na outra parte, foi inundada. Mas você tá E permaneço nessa parte que não foi inundada agora. antes, quando tu morava lá, assim, o que era que tu fazia para poder sobreviver? Trabalhava na agricultura. O que era que tu plantava, assim, lá? No caso era feijão, era cebola, era arroz, melancia. Era o que vinha de agricultura a gente estava plantando, cultivando. Tu acha que tua vida era mais fácil na época que tu morava lá na outra área ou agora? Com certeza, na outra área. Sim, por quê? Porque lá a gente tinha a gente já estava adaptado com a área, a gente estava acostumado com a agricultura. No caso do solo, agora a gente está acostumando agora a trabalhar nesse solo, que não é como era antes. Mas devagar a gente está aprendendo. Na época que tu morava lá, assim, tinha escola lá onde vocês moravam? Como que era? Tinha escola. E hoje tem escola aqui na própria comunidade? Vocês têm escola aqui hoje? Bem distante, mas tem escola. Assim, quem são os professores dessa escola? São as pessoas da própria comunidade ou são pessoas de outra cidade que vêm ensinar? Olha, a maioria vem de fora, não são da comunidade. E assim, dentro dessa escola, o pessoal, tu sabe me informar, assim, se esse pessoal já ensinaram alguma coisa, por exemplo, o que vocês fazem na comunidade ou não? É só coisa de outros lugares? Olha, aí nessa parte aí da sala de aula, aí que eu não sei responder. Vocês não têm acesso Tem aquele assim, à escola? contato, acesso com a sala de aula. Beleza.
Na hora que Dona Valdeci estava falando, vocês falaram que vocês dançavam São Gonçalo, assim. Me É, diz aí mais ou isso, menos o que era isso. que vocês dançavam antes e o que vocês dançam hoje. Olha, antes dançava palma, né? Que eu era criança, eu via assim mais de longe, porque eu não dançava, que era bem criança. E no caso do São Gonçalo, que ainda hoje eles dançam. Mas você não dança, não dançou nenhuma, nem dança nenhuma. Que pena que eu não aprendi nenhuma, nem o São Gonçalo nem a palma. E assim, Mas vou inventar, vou aprender. assim, pra tu, o que é ser quilombola? O que é ser quilombola pra você? Olha, não é que é ser quilombola. É o que a gente. É uma herança que a gente já traz dos antepassados, né? Da nossa avó, da nossa família. É isso. A gente já vem trazendo de. O que é que tu espera do movimento quilombola? Olha, eu espero que a coisa melhore. Não espero, eu tenho certeza que vai melhorar. Janaína da Silva Lima, Janaína, quantos anos tu tem? 21 anos. Janaína, aqui na escola, assim, desculpa, aqui na comunidade, assim, vocês têm uma escola dentro da própria comunidade? Aqui mesmo não. A gente sempre costuma a educação daqui do Quilombo, sempre é visto na cidade, né? Na zona rural, urbana. Então, assim, vocês estudam na zona urbana. Na zona Lá nessas escolas, assim, tem professores que são pessoas quilombolas mesmo ou não? Tem sim, mas alguns, mas assim, nas áreas todas não dá aula, nas matérias, em todas as salas. Em geral, alguns têm as suas matérias definidas e dá aula assim a outras e outros não. Aí são decididos, né? Aí tem aula com eles, às vezes, mas nem tanto, somente com quem é descendente como a gente, da mesma ONG, né? Mas sim com outros professores. Janaína, assim, nessas aulas que vocês têm lá, assim, especificamente em aula de história, vocês já tiveram a oportunidade de estudar a história da própria comunidade nas escolas, por exemplo, da comunidade de Poços dos Cavalos? Bem, não. Agora, realmente não vem tendo muito estudo em cima disso, porque há algum tempo eles esqueceram. Isso aí realmente foi um momento que foi esquecido, né? E eles não definem assim, vamos dar aula em cima de cada comunidade da cidade, não é dessa forma. Quando eles falam, vão falar em geral, não só daqui de Itacuruba, como de todo lugar, né? Beleza. Assim, e além, por exemplo, tu já falaste que vocês não estudam a história da própria comunidade, assim. E sobre a história da África, né, que é de onde os povos quilombolas são descendentes, assim. Na escola, vocês já estudaram alguma coisa sobre o continente africano? Já desenvolveram um projeto, o Áfrico Brasileiro, que foi tipo assim, uma exposição falando e relembrando a cultura negra, a África, e onde a gente realiza várias atividades lá, exposição, mostruário, como realmente era, né? E também a gente hoje em dia vê mais essa realidade, escuta mais essa história mesmo em casa, porque os pais sempre passam, nem tanto na escola, mas mais em casa. Tu já ouviu falar em uma lei chamada Lei 10.639, que é o que obriga o ensino da história da África e afro-brasileira nas escolas? Não. Assim, tu acha que o que vocês aprendem nas comunidades, através dos teus pais, teus avós, teus tios, assim, ele deveria ser replicado, ou seja, ser passado nas escolas, assim, e aí, em especial, na educação infantil de primeira a quarta série? Sim, eu creio que sim, e a realidade tem que ser passada, né? Porque aí alguns têm o conhecimento e outros não. Como no caso, às vezes você chegou a perguntar mesmo a muitos, às vezes eles não sabem nem responder porque não tem o conhecimento na própria escola, ou às vezes até em casa mesmo, o pai tem vergonha de esconder até a sua história, né? Mas aí eu creio que tem que ser passado, e a realidade tem que ser passada. Eu já fiz essa pergunta para as outras pessoas que eu entrevistei, assim. Para tu, o que é ser quilombola? Ser quilombola, eu acho que é você exibir no seu, como é que se diz, no seu conhecimento, no seu território, e realmente você mostrar quem você é, e não esconder a sua história, porque tem pessoas que mas que escondem a sua naturalidade, não quer ser. Por quê? Porque ainda tem aquele preconceito e a vergonha.
porque acha que ser negro é discriminado isso, aquilo, outro. Ainda existe o preconceito, pouco, mas ainda existe. E tem muitos que às vezes chegam a ter vergonha por conta disso. Mas para mim a realidade é ser ou não ser. Então se você é, tem que dizer que é. Eu acho isso. Tu acha que é difícil uma pessoa que é negra ir para uma cidade onde as pessoas são muito racistas e preconceituosas, assim, do teu ponto de vista? Que é difícil? Sim. É difícil, né? Para ele se adaptar ao lugar onde vai ter várias pessoas diferentes, assim, pessoas que às vezes somos como a gente, né? Ser humano, mas que quer ser em comum, que não quer ser da mesma forma e nem quer se comparar ao mesmo nível, né? E eu acho que pensam que classe, dinheiro, essas coisas influem e contribuem, mas não, eu acho que a qualidade isso não influi negativo, não. A pessoa tem que ser e dizer a realidade. Por isso que é meio difícil para a pessoa se adaptar em outro lugar, né? Mas chega até lá. Qual a mensagem assim que tu deixaria para uma pessoa que é negra e que, em muitos casos não se autoassume enquanto negra? Que você ter orgulho de ser negro e realmente exerça a sua função. Tenha orgulho de você mesmo. E seja a pessoa que você é e seguir em frente na sua qualidade. Obrigado. Se ele fosse Bem, aqui é artesanato, a gente tenta desenvolver isso aqui na nossa comunidade. Foram criados por pessoas aqui mesmo, da comunidade. E a gente tem vontade de desenvolver ele na comunidade, mas o recurso é muito pouco. Aí, então a gente está lutando com a reciclagem. Restos de panos, aqueles pedacinhos de pano que jogam fora, as costureiras jogam fora. Sempre a gente costuma ter aquele troquinho, comprar ou quando não tem. Pede a vizinha lá, junta aí um pouquinho pra gente, né? Aí faz a reciclagem. Aqui é a almofada de fuxico, é o famoso fuxico, que é a almofada. Aí aqui foi a almofada de lã, onde a gente criou um projeto. Esse daqui foi criado por uma senhora, foi ela quem fez, uma senhora daqui da comunidade. Ela tem 79 anos, que é Dona Lia, foi ela quem fez, né? Esses daqui foram eu que fiz, eu mesma que fiz. E comecei a dar aula assim, uns menininhos, mas aí é pouco, o desenvolvimento pra gente é pouco. E uma que a lã é muito cara, a lã. Aí a gente foi juntando aos pouquinhos pra fazer. Aqui é uma passadeira de geladeira, feita também com fuxico. Esse porta-retrato aqui é de jornal. Ali é restos de emborrachado que jogam fora, porta-retrato. Que é jornal. Esse ali é emborrachados. Esse aqui é o Sócrates, um matemático, que foi criado por um menino daqui também, da comunidade. Ele é feito de sabonete. Foi feito de sabonete, ele foi meu esposo quem fez, né? Ali a casinha de palito também foi feita por um menino daqui também, que é casado com a menina que é quirambola. Esses são jornais que são jogados fora, foi reciclado também. Aqui foi o tronco que foi criado por Dona Valdeci, da comunidade, foi ela quem fez esse arranjo, aqui é muito bonito, né? E esse é o famoso barro, que era onde o pessoal daqui tinha a atividade de fazer, né, potes, essas coisas, e aí meu esposo também cria essas culturas pequenininhas, essas coisas, cesta de jornais, resto de pano, baldas, papéis, palito de picolé, onde aquelas crianças gostam de espalhar picolé, jogar o palito fora. Acha que não serve para nada, né? Mas no fim a gente faz uns lindos porta-retratos. Foi criado também por um menino daqui, que ele faz parte também, é daqui da comunidade. Aqui é a Dona Valdeci também, quem quer desenvolver essa atividade aqui dentro, com um arranjo. E essa daqui é bolsa, feita da famosa estopa que chamam, né? O saco de estopa. Foi eu quem fiz também e pretendo desenvolver aqui com o pessoal. Aqui é a árvore de Natal, feita de garrafas também, plástico, jogada fora. E bem, esse é um arranjo também de garrafa. E essas são as atividades que a gente quer desenvolver aqui na nossa comunidade. Um jovem, colocar o jovem para se ocupar em fazer alguma coisa com a gente, né? E para que a gente possa ir lá fora e mostrar o nosso trabalho e para que vocês venham mais vezes com outras pessoas e possam ver o nosso trabalho, que realmente a gente está fazendo alguma coisa. Ô, Janaína, além da dificuldade que vocês enfrentam devido à questão financeira, assim, vocês também têm dificuldade com a resistência da juventude em querer participar para aprender essa... Tem, porque aí muitos existe ainda aquele recurso, né? Pessoas que dizem, não, vou fazer isso aí para quê? Se vai ficar aqui parado,
não vai vender só para fazer por fazer, então aí é onde existe, né? A questão financeira, só visando dinheiro e não visando o conhecimento e o prestígio de fazer e dizer que foi eu quem produzi aquela peça. Então existe incentivo. O pessoal não são muito bem entusiasmados por conta disso aí. Além da questão do incentivo, assim, quem mais tem facilidade, assim, quer dizer, facilidade não, quem mais participa na hora de construir alguma peça, assim, é mulher ou é homem? Como que é? Tem homens, tem ele, né, que por exemplo, ele faz artesanato. Tem mulheres, somos eu e Jéssica, quem se interessa muito fazer essas coisas, Dona Valdeci tá acima de tudo também. E tem homem que é meu esposo, que faz peças de barro, sabonete, negócio de papéis reciclados. Tem uns bonecos gigantes também que ele faz, feito de papel. E tem o bloco também, que foi ele quem criou o slogan. E ele sempre participa nas atividades. Artesanato ele gosta muito. Foi tanto que colocaram ele como coordenador do projeto, porque ele gosta realmente de fazer projetos. E quem criou o slogan daqui do município da gente, daqui da entidade, foi ele também, Poços Cavalo. Então ele participa, né? E a gente crê que ele vai ser um autoestima para que os outros participem também, né? Veja que tem homem, não só não mulheres, e eles vão participar também. Porque existe o machismo, né? Diz, não só tem mulher participando, não vai participar não. Mas é bom as atividades. Não, mas é de tempo inteiro, não tem